Queridos, estou de volta para que a gente converse um pouquinho. Elias, só porque é seu aniversário hoje, eu vou pregar sobre Elias. Pode ser? Muito obrigado. Agora que Elias autorizou, queria te convidar para a gente abrir a palavra no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14. Marcos 6, 14. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Meus queridos, a vida de Elias, ela é um testemunho presente para a gente. Elias era um profeta e talvez para muitos judeus, para muitos amantes da palavra de Deus, para muitos amantes do Primeiro Testamento, analistas, talvez o maior de todos os profetas do Primeiro Testamento. Eu falo isso porque no Segundo Testamento Jesus disse bem claramente que o maior era João Batista, aquele que veio no espírito de Elias. Elias modulou um padrão de comportamento, de profecia, de pensamento, um padrão de espiritualidade que foi repetido e que foi imitado e que foi tido como um modelo dali por diante. Toda vez que se levantava alguém poderoso em obras, alguém com a mensagem realmente de poder, uma mensagem que trazia em sua essência algo que transformava vidas, as pessoas: esse é o novo Elias. A partir dali, um novo padrão foi estabelecido. A gente pode ver o profetismo na Bíblia entre antes e depois de Elias. Quando Deus quer mostrar o reino de Deus em seu poder, na sua glória futura, e quer demonstrar que Jesus era aquele a quem deveria ser ouvido, Jesus convida discípulos, alguns dos seus discípulos, 3 deles, para um monte Tabor, e lá se transfigura, e ele começa a flutuar, e do lado dele aparecem Moisés e Elias, e ali é demonstrado por Deus que Cristo era o novo padrão para ser ouvido. Moisés estava ali tipificando, simbolizando a lei, Elias vai ali simbolizando os profetas, e Deus tem que dizer: ei, vocês ouviram a lei, vocês ouviram os profetas, vocês leram Moisés, vocês ouviram Elias, agora ouçam a Cristo. Esse é meu filho amado, a quem eu ouvi. A importância de Elias é tão grande que Deus tem que dizer: olha, agora não precisa mais escutar Elias, não, escuta Jesus agora. Esse era Elias. A saga de Elias, a inspiração dele, e essa mensagem é tão atual, a vida dele é um testemunho tão atual. E a gente vai analisando e vê quantas coisas comunicam diretamente com a gente. Primeira referência, Elias, a gente vai encontrar em 1 Reis, capítulo 17. Quando ele se levanta e, vendo que Acabe, casado com Jezebel, rei de Israel, se corrompeu completamente, levantando altares para outros deuses, altares para Baal, abandonando a fé num Deus eterno, no único Deus eterno, no único Deus verdadeiro, Elias se levanta e traz uma profecia da parte de Deus: olha, está decretado, daqui por diante não chove mais em Israel. Pronto, não vai chover mais. Esse povo tem que experimentar o que é uma vida longe de Deus. Esse povo tem que saber que as mãos de Deus estão estendidas para abençoar o seu povo, mas não estão esticadas. Não testa Deus, não fica tentando Ele. Você escolheu estar protegido por Baal, isso é sinônimo de escolher não estar protegido por Deus, não está protegido por Yahvé, não está protegido pelo nosso Deus eterno. Então é isso que você escolheu. Então o Deus que dá provisão a vocês vai parar de dar. Confia agora em Baal. Está precisando de chuva? Vai e pede a Baal. Elias trouxe uma palavra muito dura, mas muito oportuna, uma palavra pedagógica, uma palavra de ensino, e por que não dizer uma palavra de castigo para aquele povo? Mas vale dizer, era para o povo, e o povo é todo mundo, porque quando Elias fala isso,
Em primeiro lugar, ele compra uma briga com o reinado, uma briga com o trono, ele vira inimigo de Acabe. Acabe, muito tempo depois, vai dizer: e aí, meu inimigo, como é? O que você tem a me dizer, meu inimigo? Era assim que Acabe passou a tratar ele. Havia um rixa, havia uma quebra entre a autoridade constituída no trono e o profeta, o homem de Deus. Igreja e Estado brigaram. Essa é uma fala que talvez não cabe ali, porque ainda não existia igreja, mas o poder religioso se dissociou do poder político. E lá vai Acabe. E aí você vai encontrar, no capítulo 17, no verso 7, uma menção engraçada. É que Elias, ele teve que fugir, e ele ficou um tempo numa região chamada Querite, e ali ele foi sustentado por corvos da parte de Deus. Deus fazia um milagre, dava a ele corvos que vinham trazer comida, vinham trazer bebida para ele. E a expressão que o livro de Reis usa, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, no verso 7, ele diz assim: porque não havia água em todo Israel. Mas como assim não havia água em Israel? Por que não havia água em Israel? Por causa da palavra de Elias. A primeira coisa que Elias traz e comunica conosco de forma muito direta, e que a gente precisa absorver, é que a palavra que a gente prega, nos prega. É que nós somos os primeiros a viver de acordo com a verdade que proclamamos. A pandemia nos ensinou isso muito bem. Há muito tempo que a gente tem adotado uma mensagem, que a gente tem lembrado sobre a ideia que a palavra nos traz, e que Paulo nos traz em 1 Coríntios capítulo 6, de que nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Aí vem a pandemia, e aí a gente não pode ir para o templo, e a gente vê um monte de gente absolutamente desviada. A gente vê a fé esmorecendo, a gente vê pessoas desistindo, a gente vê pessoas desesperadas, a gente vê pessoas em um conflito de ansiedade terrível. E a gente pergunta o motivo: eu estou sentindo muita falta da igreja, eu estou sentindo muita falta do templo. E a nossa mensagem parece não fazer sentido, parece não se sustentar quando provada. A nossa mensagem parece que na hora da prova, na hora que ela precisa ser aplicada para as nossas vidas, a gente parece que não acredita no que prega. Elias diz: vai faltar água, não vai chover, ponto. E aí Deus diz: então vamos ver se você está pronto para suportar o peso da sua palavra, Elias. Vai para Querite, e você vai depender exclusivamente de mim, porque, como você bem disse, vai faltar água, não tem água. E aí toda a comida, toda a bebida que Elias tinha, eram de corvos, que o Senhor mandava para que sustentasse ele. É importante a gente entender que essas palavras que o Senhor nos dá, que o Senhor nos oferece, elas servem para testar a nossa personalidade, servem para testar o nosso caráter, mas servem para testar a nossa fé. Elias não podia esquecer que ele estava sujeito àquela palavra, mas que o Senhor daria um jeito de sustentá-lo naquela palavra. E a gente só percebe isso, que a palavra que nós pregamos se aplica a nós quando temos um encontro real com Deus. É engraçado ler o livro de Isaías. Eu estou trocando de profeta. Não sei se estou invadindo o profeta de alguém. Não sei se está na série Isaías também. Mas olha aí, já tem uma coisa a menos a pregar, quem for pregar de Isaías. Porque no capítulo 5 de Isaías é engraçado que ele vai falando uma sucessão de ais. Ai daqueles que misturam bebida forte, ai daqueles que chamam mal de bem, bem de mal, ai daqueles que acordam cedo para se entregar aos prazeres carnais. É um monte de ai. Você termina dolorido o capítulo 5 de Isaías, porque é muito ai. É ai para tudo quanto é lado. E ai dos outros. O reino está perecendo, a situação espiritual está deplorável, mas eu sei de quem é culpa. É culpa de quem faz isso, é culpa de quem bebe, é culpa de quem não bebe, é culpa de quem é hipócrita, é culpa de todo mundo. Ai de todo mundo. Mas aí chega no capítulo 6, capítulo seguinte, Isaías começa: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. O seu séquito, as abas das suas, a roupa dele enchia o templo. Os anjos clamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A casa se encheu de fumaça. E aí quando eu encontrei esse Deus tão poderoso, quando eu vi o tamanho dele, eu vi o meu tamanho, quando eu vi quem eu sou perto dele, qual o tamanho da minha santidade perto da dele,
Aí meu discurso mudou. Aí eu disse, ai de mim que estou perecendo. Deus, a culpa é minha. Eu aqui não presto. Eu aqui preciso ter um confrontamento. Eu aqui tenho lábios impuros, eu reclamo de todo mundo, mas olha para mim. A gente precisa ter esse encontro, que nos faz olhar para nós, que nos faz nos encaixar na nossa palavra, que nos faz ser confrontados por aquilo que nós pregamos, por aquilo que nós anunciamos ao mundo. Não é possível que a gente espalhe para todo mundo que o Senhor providencia, que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus de provisão, que o Senhor é um Deus que transforma, mas nós continuamos os mesmos. Mas diante de uma pandemia nós não conseguimos confiar no poder dele. É importante saber, nós estamos sujeitos a uma palavra de juízo que veio sobre todo mundo. Nós estamos sujeitos a uma dificuldade que abraçou o mundo inteiro. O mundo clama, o mundo chora, mas seja por corvos, seja por milagres, seja por estrangeiros, seja por outros, Deus não perdeu o controle e continuará nos sustentando. Ele sustentou Elias em Querite. Como? Eu nunca poderia adivinhar, eu acho que ele vai mandar corvos, nunca. Ele não fez isso de novo, foi naquele dia. Deus tem os meios dele. Naquele dia ele escolheu mandar uns corvos lá. A vida de Elias continua sendo muito atual, porque temos uma igreja. E hoje, sinceramente, a grande rixa, a grande insatisfação daqueles que não são cristãos, não é com Cristo. O povo não persegue Cristo. A grande decepção da maioria dos ateus que eu conheço não é com Deus, é com os cristãos. É com aqueles que dizem que existe um Cristo de amor, mas não sabem amar. Que existe um Cristo que liberta, que transforma, mas vivem presos por religiosidade e se recusam a mudar. Pessoas que pregam, mas não vivem. É preciso a gente lembrar, e Elias está nos lembrando, que a palavra que você prega, te prega. A palavra que eu prego, ela me prega. Eu sou tentado e testado em cima das palavras que profiro ao mundo. Elias está nos mostrando isso pela sua vida. E aí, chegou um tempo em que Deus diz, pronto Elias, agora sai daí de Querite, vem para Sarepta. E Sarepta continua com essa mesma tônica, porque a palavra Sarepta quer dizer crisol, que é aquela porcelana onde os metais são fundidos, onde joga fogo nos metais para que as impurezas saiam. E é engraçado porque metal precioso, quanto mais fundido, quanto mais apertado pelo fogo, quanto mais queimado ele for, por exemplo, o ouro, quanto mais você queima o ouro, mais ouro ele fica. As impurezas vão embora. Em Sarepta, era hora de Elias experimentar isso, porque ele chega lá numa caminhada, e ele já não aguentava nem mais andar, morrendo de fome. E onde ele vai pedir abrigo é na casa de uma viúva, e a viúva só tinha um filhinho, quase morrendo de fome, um punhadinho de farinha, um pouquinho, umas gotinhas de azeite. Ele chega, moça, pelo amor de Deus, me dá uma coisa de comer. Eu falo assim, querido, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer uma comida aqui para o meu filho, para mim, a gente vai morrer em seguida. E ele faz um pedido que eu não teria coragem de fazer. Eu ia bater outra porta. Ele diz, não, faz o seguinte, faz primeiro um bolo para mim, e depois você faz uma coisa para você e seu filho. Primeiro me dá essa porção. E aquele pedido é absurdo, porque talvez Elias estava confiando, olha, se eu ficar forte de novo, se eu ganhar força aqui, porque eu estou quase morrendo de fome, eu vou trabalhar e eu vou orar por vocês, e Deus vai trazer um milagre. Mas como aquela mulher ia crer nisso? Elias estava ali representando o próprio Deus, era o homem de Deus. E é legal como Elias ali é uma figura messiânica, como Elias ali é um dedo apontado para Jesus. Não, Elias não era Jesus, mas Elias age de uma forma bem parecida como Jesus age em nossos dias. Jesus chega em casas onde já não existe mais
amor, onde já não existe mais respeito. Jesus vem encontrar pessoas que já estão definhando espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, na carreira. As esperanças foram embora, a ansiedade já se foi, feridas foram acumuladas, a depressão é a tônica da vida. E ele chega assim: olha, dá para mim a primeira porção da sua vida, entrega para mim a parte principal, entrega para mim primícias da sua finança, entrega, confia em mim, a sua vida, confia em mim, suas emoções. E aí você pensa: você só pode ser louco, me fazer um pedido a essa altura da minha vida, eu que já gastei minha vida, já não tenho mais, só tenho um arremedo a ser vivido, e agora você vem assim. Certo é que aquela mulher, eu não sei porquê, mas creu naquela palavra, atendeu aquele pedido, fez o pão para ele, ele comeu, e a Bíblia fala que ele foi ficando ali dias e dias, e a farinha da panela não acabava, o azeite da botija não esvaziava, dia após dia tinha só um pouquinho, e ela vai acabar amanhã. Quando ela voltava amanhã estava reposta, milagrosamente pelo poder do Espírito Santo, por uma decisão dela. Dias depois ficou muito claro que a primeira porção que ela deu, que aquele pedacinho de pão, que aquele bolo que ela deu, foi muito pouco, perto do que ela experimentou em troca. Talvez eu esteja falando com pessoas que pensem assim: olha, eu quero experimentar, eu quero ver um grande milagre, e aí eu vou começar a crer no poder de Deus. Quando eu testemunhar de um milagre, de uma ressurreição, de um paralítico andar, de, sei lá, um valor astronômico na minha conta, milagrosamente, quando eu testemunhar um milagre, aí eu começo a crer. Mas eu vou te dizer que nunca na história milagres geraram fé. Ninguém viu tanto milagre quanto o povo na peregrinação pelo deserto. Viu o mar vermelho se abrindo, viu rocha brotando água, viu uma coluna de fogo que esquentava as noites frias, geladas do deserto, viu uma nuvem que protegia daquele sol causticante que ultrapassava 40 graus de dia, sem filtro solar. Aquele povo viu tudo isso. E não há na palavra um povo mais murmurador, inconstante e incrédulo do que aquele povo. Moisés sofreu muito, a ponto de se irritar, cometer uma atrocidade de desobediência, não santificar Deus e ficar fora da terra prometida. Era aquele povo, o povo que viu mais milagres do que qualquer outro povo. Milagres não geram fé. A matemática é contrária. Fé gera milagres. É assim que a nossa tônica espiritual deve se pautar. O ato de fé daquela mulher, de entregar ao homem de Deus a primeira porção, o ato de fé de Elias, de bater naquela porta guiado pelo Espírito Santo, fez com que uma situação de sustento se estabelecesse. Aquela mulher ganhou muito mais do que entregou. Um ato de fé pode mudar hoje o seu casamento. Um ato de entrega do seu coração, um ato de confiança, pode mudar suas finanças para sempre. Pode mudar a sua expectativa sobre o que é vida, sobre o que é carreira, sobre o que é relacionamento. Um ato de entrega. Cristo faz isso. Vem a mim, e o resto confie. Confie. É preciso confiar. Não adianta você dizer: olha, quantos acreditam que Lewis Hamilton é o melhor motorista do mundo e pode dar uma volta aqui a 500 km por hora e não vai bater esse carro? Você, eu acredito. Assim, entra no carro então. A 500 quilômetros? Ai, não vou não. Acreditar é diferente de confiar, e Deus está nos chamando para um nível não só de crença, mas de confiança. Aquela mulher creu, Elias esteve ali, e o milagre aconteceu. Mas passou alguns dias, o filho daquela moça adoeceu e morreu. Aí na mesma hora ela: Elias, desculpe, mas eu estava aqui na minha. Você me criou expectativa, você me deu esperança, você colocou na minha cabeça que é bom crer, que há motivos para confiar, que há motivos para me entregar, e agora que eu me entreguei, agora que eu confiei no poder de Deus, que eu confiei no milagre, era melhor ter morrido antes, porque agora meu filho foi embora. É justo isso. É justo que o cristianismo me dê esperanças e na hora da dificuldade me abandone. É justo isso, que eu passe a noite inteira orando, pedindo um milagre, pedindo que Deus apareça na minha frente e Ele não apareça. É justo isso. É justo essa ansiedade que vem no meu coração. É justo o crente sofrer tanto.
É justo. Eu sei lá se é justo. Elias também não sabia. Ele devolve o peixe no preço que comprou para Deus. Deus, é justo isso? Eu só vim aqui fazer sua vontade. Eu só entreguei tua palavra. É justo isso? E aí Deus comissiona Elias. Sim, Elias, você agora vai ser a resposta da sua oração. Se envolva. Se debruce sobre a causa. Perca tempo com o necessitado. Gaste tempo da sua vida. Elias vai lá, se deita por cima do menino. Coloca seu corpo em cima do corpo do menino. Eu não vou sair daqui enquanto esse menino ressuscitar. Enquanto não houver vida de novo, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Enquanto ele fez isso, o menino acordou. E aí a mulher faz uma declaração estranha. Ela diz lá no verso 24, ainda do capítulo 17, assim: agora eu sei. É só agora que eu sei. Antes eu não sabia, antes eu tinha dúvida. Mas agora eu sei que você é homem de Deus. Antes estava parecendo. Quando você fez milagre, parecia realmente. Quando você pregou, parecia. Quando você cantava lá na frente com aquele microfone, parecia que você era homem de Deus. Quando você colocava na sua rede social, sou crente, postava o horário do culto da livre armação, isso aí parecia que você era crente. Mas agora que você conseguiu se debruçar sobre uma causa que não é sua, agora que você colocou a sua vida para dar vida a alguém que tinha perdido ela, agora que você gastou tempo com um filho que não é seu, agora que você se ocupou e ocupou seu coração com um problema que não era seu, agora que você emprestou vida a alguém, agora eu sei que você é filho, que você é verdadeiramente homem de Deus, que é isso que Jesus faz. De novo, Elias é um dedo apontado para Cristo. Elias é um dedo profético apontado para o que Cristo faria. Porque quando o pecado entrou no mundo, Eva fez isso com Adão. Eva pegou o fruto, comeu e deu para Adão. Toma, Adão. Ela comeu, depois repartiu. Mas quando o pecado foi vencido no mundo, Cristo faz uma ceia com seus discípulos. Pega o pão, parte, dá e só depois come. Cristo colocava o outro na frente dele mesmo. Cristo colocava a necessidade de outras pessoas. Cristo gastava tempo com isso. No capítulo 24 de Lucas, a caminho de Emaús, tem 2 discípulos que já não enxergavam Cristo, que não enxergavam ele estava do lado conversando, e aí Jesus se aproxima deles, e eles não veem Jesus, não reconhecem. Jesus conversa com eles, era a mesma voz, a Bíblia diz, não era outro Jesus, Jesus não estava diferente, era o mesmo Jesus, o texto diz isso. Falou com eles, e eles não reconhecem. Cristo fala sobre as profecias, fala sobre a lei, eles não reconhecem. Cristo entra na casa deles, eles não reconhecem. Cristo parte o pão e eles reconhecem. Cristo não vai ser visto em nossa vida só porque a gente prega. Cristo não vai ser visto em nossa vida porque a gente anuncia, porque a gente é bom teólogo, porque a gente sabe interpretar a Bíblia, porque a gente sabe cantar, porque a gente posta mensagenzinhas bonitas no nosso Instagram, no nosso Facebook. Cristo não vai ser visto enquanto a gente ganhar debate. Cristo não vai ser visto enquanto a gente conseguir calar a boca dos ateus. Cristo não vai ser visto enquanto a gente mostrar que a nossa posição política é melhor. Cristo não vai ser visto enquanto a gente viver de demagogia. Cristo vai ser visto quando a gente pegar o pão que é nosso e entregar para o nosso irmão necessitado. Quando a gente se deitar sobre a causa de outras pessoas. Agora eu sei. Agora eu estou vendo que você é homem de Deus. É porque é aí que o milagre verdadeiramente acontece. Você partiu o pão, você se entregou, você se deitou sobre um problema que não era seu, cara. Agora eu vi que eu estou de frente de um homem de Deus. Agora eu estou vendo a Sarepta, o crisol de Deus, esquentando a vida, provando. Agora Elias é provado. Sarepta é isso, é lugar de provação. E prova é isso, você é aprovado ou reprovado. Coloca fogo nele aí para ver o que sai. Porque se as suas obras forem de palha, coloca fogo, queima tudo. Mas se as suas obras forem de ouro, coloca fogo e fica mais puro, fica mais evidente, fica mais reluzente,
Fica mais claro que aquilo de fato é verdadeiro. Agora eu sei que você é homem de Deus. Elias sai de Sarepta e vai para o Carmelo. E no Carmelo ele vive talvez a experiência mais poderosa do seu ministério. No Carmelo é quando estavam os profetas de Baal reunidos, profetas de Baal e de Azera. E ele propõe um desafio. Olha, vamos fazer o seguinte, não está dando mais. Ele manda uma mensagem e diz, olha, gente, até quando vocês vão cochear, vocês vão fazer uma dancinha? A expressão hebraica dá a ideia de que ele está falando sobre uma dança. Você vai dançar para dois lados. Vocês vão cochear entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, sirva a ele. Mas se o eterno é Deus, sirva a ele. A discussão não era para ver quem era o Deus mais poderoso. A discussão era para ver quem era Deus. A nossa teologia, a Bíblia, não aceita que existem vários deuses. A ideia bíblica, e se você não crê nisso, você não crê na Bíblia, você não crê em Deus. A premissa bíblica não é de que Deus é mais poderoso do que outros deuses. A premissa bíblica é de que só o Senhor é Deus. E era isso que Elias queria mostrar. Vamos fazer o seguinte, cada um vai estabelecer um altar, coloca o sacrifício, faz uma oferta ao seu Deus, e espera, e ora. E aí cada um vai ter um tempo. E depois desse tempo, vamos ver qual é o Deus que bate e vira a cadeira. O The Voice Deus. O Deus que virar a cadeira e mandar com fogo respondendo, esse é Deus verdadeiro. Era essa a proposta de Elias. Assim, vamos vocês primeiro. Os profetas de Baal, numerosíssimos. Centenas deles. Baal e Azera. Estabelecem um altar, fazem um sacrifício e começam a orar. Começam a orar e Baal não responde. Começam a orar e Baal não responde. E Azera não responde, ninguém responde. E aí Elias, eu acho que estão dormindo. Eu acho que esses deuses aí não acordaram. Ora mais alto porque esse Deus gosta de barulho. Esse Deus gosta de pulo, esse Deus gosta de movimento. E eles fazem isso. E chega ao ponto de no verso 29, já no capítulo 18, 1 Reis capítulo 18, verso 29, olha o que a Bíblia fala, que eles começaram a ter arrepios, que eles começaram a ter um transe, que eles começaram a ver uma experiência de êxtase, achando que isso por si só era sinônimo de que Deus estava presente, que estava respondendo. E é essa loucura que a gente não pode cometer. Porque a gente vive num período onde as pessoas dizem, como é que Deus me ama se eu não o sinto? Se eu não me arrepio, se eu não choro? Deus não me ama mais, Deus não se preocupa comigo. Se Ele se preocupa porque eu não sinto. Você não sente porque você é fraco. Porque na boa, o profeta de Baal sentiu também. Isso não quer dizer nada. Isso é experiência almática. Transe, choro, arrepio, pular, girar. Teve naquele dia, teve naquela invocação, eles oraram e estava se arrepiando e o mover estava grande, só não tinha fogo, só não tinha transformação, só não tinha resposta. Estava todo mundo pegando fogo e deixa queimar para lá e o carpinteiro está batendo na porta e ninguém abre e deixa queimar e todo mundo continua cru e o altar está ali do mesmo jeito. E chega uma hora, Elias, pronto, acabou a palhaçada. Posso invocar o Deus verdadeiro? Um Deus que talvez, é bom quando acontece, gente, é ótimo. Eu amo me arrepiar, eu amo chorar, eu amo dar glória a Deus altão, sabe? Eu amo isso. Mas isso é sinal só de que a nossa alma está produzindo emoções. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Quando Elias começa a atuar, você acabou a palhaçada? Eu vou orar agora. Restaura o altar de Yahvé que estava quebrado. Coloca água ao redor. Vai, molha. Ele molhou a madeira. Molhou tudo. Assim, se queimar, vai queimar de verdade.
E começa a orar: Deus, responde agora, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E Deus respondeu. E a grande diferença é que aquele altar começou o culto de um jeito, terminou o culto de outro jeito. O fogo promoveu transformação. As pessoas que olhavam diziam: esse altar está diferente. Começou de uma forma, terminou de outra forma. Isso é um culto verdadeiro que agrada a Deus. Um culto que te transforma, um culto que não te deixa da mesma forma. E a minha oração é para que a pessoa que vai terminar essa transmissão seja uma pessoa diferente da pessoa que começou, porque isso é a prova de que nós estamos sendo transformados de glória em glória, conforme a imagem do Filho maduro de Deus, Jesus Cristo. Salmo 116, verso 8: os deuses de lá, os outros deuses pagãos, são como prata e ouro. Têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem, mãos, mas não apalpam, nariz, mas não cheiram. Tornem-se semelhantes a Ele, todos os que o adoram. A premissa é: você se torna semelhante àquilo que você adora. Qual é a verdadeira adoração? É aquela que te muda e te torna mais semelhante a Cristo. Se não está acontecendo isso, se você é o mesmo crente de 10, de um ano, de uma semana atrás, se esse culto não promove a transformação em você, não tem diferença nenhuma de um altar de Baal. Não tem. Porque culto de Baal também arrepia. Culto de Baal também tem grito. Culto de Baal também tem choro. Culto de Baal também tem êxtase. Só não tem transformação. Só não muda, só não tem resposta. Precisamos parar com isso. Precisamos viver uma outra experiência. E naquele dia, Elias precisou tomar uma decisão muito ruim. A decisão foi: degola todo mundo, mata todo mundo. Não dá mais para conviver assim, não tem mais comunhão. Elias precisou tomar uma decisão. A palavra decisão em português vem do latim decidere, cisão. Um médico, quando vai fazer uma cisão num paciente, ele vai cortar um paciente. Decisão cedere, é cortar de fora, corta fora. Nós precisamos tomar decisões em nossa vida. Se você não consegue ficar longe de certas coisas que te encaminham para certos pecados, não brinque com isso. Corte fora. Isso é decisão. Uma decisão pode salvar a sua vida, pode salvar a sua alma, pode salvar seu casamento, pode salvar a sua vida espiritual, pode salvar a sua relação com seus filhos, pode salvar a sua carreira. Veja se você é fraco o suficiente para não ficar perto de certas coisas, porque Elias discerniu: Israel é fraco. Se eu mantenho esses profetas aqui, hoje eles foram vencidos, amanhã vocês esquecem. E estão adorando a Baal de novo. Então é hora de cortar fora. É estranho, é doloroso, é pesado, é tudo isso. Eu concordo plenamente. É pior, é intolerante, mas é decisivo. E nós precisamos tomar algumas decisões que por vezes vão parecer intolerantes. Sei. Talvez abandonar redes sociais, talvez abandonar amizades, talvez abandonar costumes, talvez jogar fora algumas coisas que nos roubam de Deus. É preciso a gente verificar até quando a gente está resistindo. Elias nos ensina isso na prática. Não sei se Elias estava feliz. Vou matar todo mundo. Não estava, duvido que estava. Elias era um homem conforme o coração de Deus. Elias era um homem, um servo de Deus. Elias era um homem que era apaixonado por vidas. Era um homem que entregava a vida por outros. Elias não estava feliz, mas precisava fazer aquilo, porque aquilo era uma decisão. De lá, Elias é levado para um deserto, porque imediatamente Jezebel ouve aquilo. Ele matou meus profetinhas de estimação. Ele acabou com minha religião. Elias, olha, eu duvido que eu não mate Elias agora. Eu quero apostar que daqui a pouco eu vou acabar com a vida de Elias. Eu não tolero mais Elias. E ele correu e deprimiu, e foi para o deserto, angustiado, com medo, com o mesmo que enfrentou centenas de profetas, centenas de arautos de outros reis. Agora estava com medo de uma só mulher, mas principalmente estava chateado porque não teve reconhecimento devido. Ele, olha,
É isso que eu recebo. É isso que eu ganho por ajudar. Elias é idiota mesmo. Elias, aprende, infeliz. O que você ganha? Foi na casa de uma viúva, não faltou azeite um dia, não faltou fermento um dia, farinha nem um dia. Mas vai o menino morrer, a culpa é minha. Vai agora, prova que Deus é Deus. O povo nunca viu um Deus responder com fogo, vem agora. Mas a culpa é minha de novo. E ele está ali se remoendo por dentro, num deserto. Até o ponto em que ele diz: basta, cansei, eu não aguento mais, não dá mais para mim, eu não sou melhor que meus pais. E aí vem aquele abismo, ele entra naquele abismo chamado comparação, vai se comparando. Eu não sou, Moisés era melhor que eu. Não, eu nunca vou ser igual a Moisés. Eu vou parar. Eu não prego mais. Tendo Diogo aqui nas igrejas, eu não prego mais. Se vocês soubessem que o pastor Paulo Neto acabou de chegar aqui, eu tenho vontade de largar esse microfone e não pregar mais. Pregar na frente de Diogo e de Paulinho. Eu não sou melhor que meus pastores. Cansei, basta. É a palavra de Elias. Elias está num lugar chamado Midbar. Midbar é uma das palavras no hebraico que traduz deserto. Mas Midbar também traduz outra coisa, traduz boca. A palavra Midbar também pode querer dizer boca. E para eles isso era um trocadilho muito legal, porque o deserto é tanto deserto quanto boca. Para dizer que o deserto é o local de encontro com a palavra. Era isso que eles diziam. O deserto é o local de encontro com a palavra. Por que isso? Eu gosto daqueles documentários do Discovery, do Animal Channel, onde os pastores de ovelhas levam ovelhas para o deserto. É bem comum isso, passar tempos lá dormindo com elas, e fica 10, 5, 15, 30 dias. Aí depois desse tempo, ele pode peregrinar de volta, para levar para outros lugares. E aí eu vi uma vez onde um rebanho se misturou com outro. Centenas de ovelhas de um pastor se misturam com centenas de ovelhas do outro. E agora, meio seu. Vamos colar de vento levou aqui. Essa é minha, vamos sortear agora. Não precisa sortear. Bastou um pastor se afastar e tocar uma flautinha e gritar. E todas as ovelhas dele o seguiam. Porque conheciam sua voz. Porque foram dias e dias e dias e dias e dias e dias ouvindo apenas a voz do seu pastor. E aí Deus está chamando Elias, sai do barulho da cidade, sai desse conflito, sai do debate com o rei, com a rainha, sai disso aí, cara, para de treta em rede social, vem para o deserto. Mas o deserto, Deus, falta tudo lá. O deserto é na pandemia, na falta, na ausência, na solidão, mas é um lugar onde você vai acostumar só com a minha voz. Sem rede social, sem internet, mas com a minha voz, falando todos os dias do seu coração. Ali Elias nos ensina a necessidade de um deserto de vez em quando, para termos encontro com a voz do nosso pastor. Um Midbar. Talvez muitos estão agora passando por um Midbar na sua vida, passando por um deserto, enfrentando situações que você não queria estar enfrentando. Eu digo que o seu pastor só quer que você acostume com a voz dele, para que amanhã você não se confunda e não se sinta ovelha de outro rebanho. Elias nos ensina isso para os nossos dias. Elias estava ali dizendo: cansei, desisto, não quero mais. E aí a voz de Elias: levanta e come. Sua jornada vai ser dura, não vou te enganar, eu não vou mentir para você. Levanta e come, mas eu estou aqui, eu não te abandonei. E aí Elias levanta, vai, come, passa, vai para Horebe, o lugar do Senhor. Horebe era outro nome do Sinai, o monte do Senhor, o monte onde Deus fez aliança com Moisés, o lugar onde Moisés se escondeu numa fenda de uma rocha e viu a glória de Deus passando, o lugar onde Moisés conversava com Deus como um amigo. Era o mesmo monte. Aí Elias olhou e disse: isso dá certo,
Eu vou pegar a experiência de Moisés e vou fazer igualzinho, porque se ele falou com Moisés, é só eu imitar o que Moisés fez, e ele vai falar comigo. Porque lá naquele monte, Deus mostrou um fogo, um vento impetuoso, aquele povo ficou com medo, mas Moisés viu que Deus falava com ele, a glória se manifestou, e Elias faz igualzinho. Ele vai para o mesmo monte, se esconde numa fenda de uma rocha, e quando chega lá, a voz de Deus é: Elias, o que você está fazendo aqui? O que fazes aqui, Elias? Você pirou, cara? Você está maluco? Que estágio você chegou? E eu acho legal, porque a voz não diz assim: o que fazes aí? O que você está fazendo aí, cara? Endoidou? Não, a voz é: eu também estou aqui, eu vim parar aqui junto com você. É um Deus que não abandona, mesmo quando você toma decisões erradas. É um Deus que não te abandona, mesmo quando você foge. Ele vai atrás e diz: Elias, como é que a gente veio parar aqui? O que você está fazendo aqui? É aqui, não é aí. Eu estou aqui também. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo nessa depressão, Elias? O que a gente está fazendo nesse adultério, Elias? Cai fora. Ah, mas deu certo, aquele lá do passado saiu. Elias, eu tenho algo novo para você. Minha experiência contigo é diferente. E aí ele diz: então eu quero ver Deus passar. E Deus passa. Com Moisés deu certo no fogo, com Moisés deu certo no vento. E aí a Bíblia diz que passou um vento, e Deus não estava no vento. Cadê? Não é Deus. Aí passou um fogo. Ah, o fogo é bom, porque com fogo o povo de Israel viu Deus no fogo. Então Deus sempre está no fogo. E não estava. E Deus estava num cicio, numa voz mansa, delicada, de um jeito que ele ainda não tinha falado com o homem. Ele estava falando com Elias, de um jeito só dele, pela primeira vez na história. Eu quero dizer, Elias é atual para os nossos dias. Deus tem um jeito para falar com você, que ele nunca falou com ninguém. Talvez ele não fale do jeito que você está esperando. Talvez ele não fale da forma como você está exigindo que ele fale. Deus, eu só acredito se você me mostrar dessa forma. Sério, milagres não geram fé, fé gera milagres. Creia e para de tentar colocar Deus numa caixinha. Pare de colocar Deus nas suas caixas mentais e exigir que Ele haja como você agiria. Não, Deus é soberano, Deus está solto, Deus não pode ser capturado. Deus fala como quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quiser. É Ele quem manda. As regras do jogo são dele. Naquele dia, Elias, que esperava um vendaval, Elias, que esperava um fogaréu, teve apenas uma voz mansa e delicada, no silêncio, no cicio, na brisa suave. De um jeito suave, Deus falou com ele. E falou com ele de um jeito bem engraçado, porque Deus sabia que ele estava cansado. Está cansado, né, Elias? Quer desistir, né, Elias? Não quer mais, né, Elias? Eu sei disso, você já fez bastante. Olha, lindo. Você está se sentindo sozinho, né, Elias? Está angustiado, né, Elias? Ele está dizendo: ah, Deus, só ficou eu de profeta de Deus. Eu estou sozinho, me sinto angustiado. Eu estou quase depressivo, ninguém me ajuda. Ele diz: ei, não. Primeiro você vai fazer o seguinte: vai lá, unge 2 reis. Unge um rei para fora, unge um rei para ajudar. Unge um profeta. Tome uma atitude. Você está cansado, você precisa de alguém, de um substituto. Você precisa de alguém para estar no seu lugar. Levanta e unge, banana. Levanta e procura alguém para preparar. Não adianta pedir um milagre se você não levanta. Jovens que o tempo todo procuram e pedem a Deus: manda a pessoa certa. Então, na hora de você orar a Deus, dizendo: Deus, me faz a pessoa certa para alguém. Você é a pessoa. Você queria namorar com uma pessoa igual a você? Ah, desculpa, a Bel não está em casa. Você gosta? Eu não sei para onde eu aponto agora. Mas é verdade. Gente, eu aprendi. Olha, segredo aqui. Eu podia estar cobrando para falar isso. Não vou cobrar. Gente, a série que eu estou assistindo com minha esposa, This Is Us.
caramba, ali tem um segredão. O Jack, o marido perfeito. E eu falando, amor, não, o Jack não é o marido perfeito. Ela, não é perfeito. Aquele homem, você não sabe o que ele faz. Ele lava prato. Eu, é isso. Meu irmão, lavei prato esses 2 dias, tá uma seda comigo. Gente, podia estar cobrando para dar essa dica agora. Você acha que mandar selfie de academia faz o coração dela derreter? Experimenta fazer um TikTok lavando prato e manda para todos os seus contatinhos. Tu vai ver o que é chover na tua horta. Você vai ver o que é bênção, cara. Você vai ver o que é Rebeca correndo atrás, te chamando de Isaac. Aí você vai ver o mistério de Deus acontecendo. Lava um prato. Elias, levanta. Não adianta implorar milagre se você não semeia milagre. Você está cansado, você quer alguém, prepare alguém. Seja a resposta das suas orações. Não adianta clamar por milagre se você continua parado, prostrado, deitado. Levanta. Não adianta pedir a Deus, Deus, manda chuva, se você não prepara a terra e não semeia. Vem chuva e não nasce nada. Porque Deus não quer servos prostrados. Levanta, Elias. Vai lá, unge os reis. E mais, você não está sozinho. Eu levantei 7.000 servos fiéis que não se prostraram a Baal e não beijaram seu rosto. Tem uma igreja que você não sabe, você não faz ideia, mas está orando para você sair dessa caverna. Tem uma igreja, gente que você não conhece, intercessoras que você nunca viu, mas que colocam a sua vida debaixo dos joelhos todos os dias pedindo, Senhor, levanta esse servo, levanta essa serva, levanta esse varão, levanta essa irmã, levanta essa senhora para a tua obra, porque o corpo precisa deles. Eu ainda quero te usar, Elias. Eu sei que você quer desistir, mas eu não quero que você desista agora. Eu conheço suas fraquezas, mas eu quero que você conheça a minha fortaleza. Eu conheço suas angústias, mas eu quero que você conheça a minha esperança. Eu conheço seu desejo de morte, mas eu quero que você conheça o autor da vida. Elias, levanta. Vai lá. E eu gosto de Elias, porque ele cumpre uma responsabilidade geracional. É a única referência na Bíblia de um profeta que se ocupa de preparar alguém melhor do que ele. Alguém melhor do que ele. Porque o desejo de Eliseu é me dar porção dobrada do teu espírito. Eu falei assim, tá bom. Eu quero que as pessoas lembrem mais de você do que de mim. Isso é sensacional, isso é desejo de paternidade. Elias tem isso. Mas Elias é um cara inconstante. Porque Elias está aqui reclamando que está sozinho. Elias está aqui reclamando, e Elias era uma pessoa naturalmente sozinha, ele não andava com multidões, ele andava sozinho. E ele está reclamando, só fiquei eu, não tenho ninguém. Não tem mais ninguém aqui, ninguém me liga, ninguém me manda um zap, não tem ninguém participando comigo, ninguém se preocupa comigo, eu fiquei sozinho, Deus, está tudo sobre meus ombros. Ó, essa igreja aqui está tudo debaixo, ó, está pesado em mim esse ministério, só tenho eu. Aí Deus coloca um carrapato no pé dele, chamado Eliseu. E aí Eliseu gruda nele, e gruda de um jeito, que chega lá no capítulo 2 de 2 Reis, que Elias está assim, me deixa sozinho aí, velho. Eu vou ali em Gilgal, eu vou ali em Betel, me solte aí, velho. Se saia, me dê um tempo. Sai da minha aba, sai para lá. Como diz o profeta. Aquela carta de Paulo aos contrariados. Sai da minha aba, sai para lá. E Eliseu diz, eu não vou te deixar. A gente é assim, né? Tem hora que está reclamando porque ninguém se importa com a gente. Aí daqui a pouco está reclamando, Deus, povo chato, me liga o tempo todo. Agora querem que eu seja crente. Agora querem que eu assuma a função. Agora já me querem no ministério. Me querem cantando lá de Elias. Deus me livre. Deus. Elias está assim, nessa crise, nessa dicotomia. Ele não quer ficar sozinho, mas não quer companhia também. E aí tudo é pesado demais para ele. É sinônimo de que está na hora de parar. E aí Eliseu fala com ele assim, eu tenho um pedido para fazer. Eu não vou te deixar, não insista. Eu vou ficar com você, eu tenho um pedido. Está todo mundo dizendo que você vai ser levado. Que Deus vai te levar e eu não sei nem para onde. Eu tenho um pedido para fazer. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você.
essa porção, eu quero porção dobrada dela. E aí Elias diz assim: você pediu uma coisa muito difícil, dura coisa pediste. E eu fico pensando, teria alguma coisa difícil demais para Deus? É difícil para o Espírito Santo dar essa porção para ele? É difícil demais para Deus? Eu acho que não, e eu gosto de interpretar esse texto, tenho a impressão de que ele traz uma outra perspectiva, de que Elias estava dizendo: dura coisa para você, mané, é duro para você, o que você está pedindo é uma responsabilidade imensa, você está pedindo o peso de ser o último a sair da igreja, você está pedindo o peso de perder noites e noites de sono por problemas que não são seus, você está pedindo o peso de ser perseguido só porque fez milagres na vida de outras pessoas. Você está pedindo perseguição gratuita só porque você serve a Deus. É isso que você quer. Mas você está pedindo também um Espírito Santo que vai contigo até nas cavernas mais profundas que você se meter. Você está pedindo alguém que nunca vai te deixar só. E se ele não me deixar só, ele não vai te deixar só 2 vezes mais. Vai ser uma porção dobrada. E eu quero isso. Quando está andando, num momento, Elias é separado de Eliseu num carro de fogo. E não é num carro de fogo que ele é levado ao céu, tá? A Bíblia não diz isso. Ele é levado numa tempestade, num redemoinho. Vem um vento impetuoso, vai. Aquele Deus que não estava no vento, agora está no vento. Porque Deus, ele tem novas formas de se revelar ao homem. E Deus fala como ele quer. Não é que a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus é única, própria e eterna. Mas as formas dele falar são imprevisíveis, incapturáveis aos olhos humanos. Deus que não estava no fogo no passado, agora, que não estava no vento no passado, agora está no vento, numa tempestade. Vem, faz um vento, um redemoinho e leva Elias para si. Deus tem uma nova forma de falar aquilo que ele sempre falou. Eu quero estar com vocês. Toma Elias para si. E não foi mais visto. E aqui é que eu encerro com o texto que eu li. Porque eu li um texto, já de muitos séculos depois, em que aparece um tal de Jesus, fazendo milagres, operando maravilhas. É uma comparação de Elias com João Batista. A comparação de Elias com João Batista é porque ele tem a mesma unção de preparar alguém que vem depois dele, alguém melhor para ele. Elias preparou Eliseu, Eliseu veio com porção dobrada. João preparou Jesus, preparou o caminho de Jesus. Preparem o caminho do Senhor, alguém que viria com muito mais poder. João diz: eu batizo com água, ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então essa mesma unção que estava sobre Elias, estava também sobre João Batista. E eu gosto de João Batista porque João Batista, antes de pregar, era comum ele ter que esclarecer: gente, eu não sou o Cristo, eu não sou Jesus. Já pensou a gente ter que pregar assim? Se eu não disser isso, ninguém não percebe. Já pensou? Se eu não disser que eu não sou Jesus, ninguém vai perceber. Olha João Batista. Que fabuloso, gente. Que graça, que cópia de Jesus é essa? Se ele não disser, ninguém vê. Rapaz, não é. Jurava que era. E Elias, que já morreu e não tem mais como pregar, ele chega num nível tão profundo quanto, porque com João também acontecia isso, mas ele vai até além. A mesma coisa acontecia com João Batista, mas Jesus, antes de pregar, ter que dizer: eu não sou Elias. Jesus vai pregar, vai dizer: você é Elias. Ele: não, gente, eu já disse, eu não sou Elias. Eu não sou Elias. A gente só se parece. A gente se parece. É com isso que eu queria encerrar. Eu ia chamar o Ministério de Louvor para perguntar: quantas vezes já te confundiram com Cristo? Será que pareceria seu modo de viver, suas redes sociais, sua forma de se vestir, de falar, de tratar as pessoas, como você trata no seu trabalho? Alguém já perguntou: puxa, você parece com Cristo, você parece cristão. Algum dos seus clientes, sem você dizer uma palavra, já perguntou: você é cristão? A palavra de Elias é atual. O ministério, o testemunho de Elias é atual.
É atual porque já naquele tempo já não era mais moda falar de Elias, no tempo de Jesus. Elias tinha ido há séculos. E apareceu Cristo, do jeito que Cristo é, do jeito que conhecemos. Meigo, doce, amoroso, mas poderoso, firme, decisivo. Amoroso, mas justo. Fiel, mas verdadeiro. Esse Jesus. Poderoso, mas humilde. Miraculoso, mas capaz de se deitar sobre problemas que não eram dele. Esse Jesus aparece. As pessoas perguntam: vem cá, você é Elias? Será que as nossas obras estão denunciando um coração parecido com o dele? Será que a gente está apontando para Jesus como Elias apontou, mesmo sem nunca ter conhecido ele? Outro testemunho muito associado ao de Elias era o de Enoque. Elias e Enoque são as duas pessoas que não provaram a morte. Elias levado num redemoinho, e Enoque, a Bíblia diz, Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus até que Deus o tomou para si e não foi mais visto. Sem conhecer a morte, sem morrer, Deus levou. E ficou com eles lá. Não sei que fim deu. Até porque eles não vão ter fim. E é engraçada a história de Enoque, porque Enoque está no meio de uma genealogia de gente que nasceu, cresceu e morreu. Nasceu, cresceu e morreu. Nasceu, cresceu e morreu. Nasceu, cresceu e morreu. Chega Enoque, nasceu, cresceu e viveu. Não morreu. Gerou filhos e viveu. E andou com Deus. E é isso que eu queria saber de você, porque Elias tem essa preocupação em ter algo geracional, em saber que a vida dele não encerra o projeto de Deus, de que Deus tem coisas maiores do que ele, e deixar alguém melhor do que ele para o futuro, para que, olha, Elias está preocupado, meu nome pode ser esquecido, mas o de Deus não, a obra de Deus não pode parar, ainda que a minha vida pare, que o meu nome morra com o meu corpo, mas o de Cristo permaneça em tudo, o do eterno permaneça em tudo. Essa era a preocupação no coração de Elias, que o projeto de Deus não se encerrasse, apesar de a vida dele encerrar. Daqui a 10 anos, a 100 anos, talvez todos nós estaremos mortos. Se Cristo não voltar antes, a gente não vai estar aqui. Como é que as pessoas vão lembrar de você? Será que vão falar, Diogo queria andar com Messi, mas andava com Deus? Que palavra, que testemunho vão ter sobre mim, sobre você? O que você fez de notável, para que as pessoas se lembrem de você? Era um grande pregador, era um grande cantor, mas hipócrita com a beleza. Ou então, não sei, não lembro. Não lembro o que ele fez. Ou então vai dizer, eu não lembro do nome dele, mas que falava do nome de Jesus, que era uma beleza. Enoque todos os dias chamava a Deus, dizia, Deus, toma um café aqui comigo, senta aqui na minha mesa, entra aqui na minha casa, vai. E todos os dias Deus fazia isso. E aí amanhecia amanhã, entra aqui na minha casa, toma um café comigo. E aí Deus entrava e tomava. Deus, vem aqui, ó, come um bolinho aqui comigo. E Deus entrava, porque eles andavam juntos. Enoque andou com Deus. Aí chega um dia em que Enoque diz, vem Deus, entra aqui na minha casa, senta na minha mesa. Aí Deus diz, não, Enoque, hoje não. Hoje você entra na minha casa. Hoje você senta na minha mesa. Esse foi o testemunho de Enoque. Esse era o testemunho de Elias. Alguém que Jesus tem que dizer, ei gente, não sou eu não. O que será que Jesus tem para dizer de nós hoje? Esse testemunho é atual. É para hoje. Se tu olhares, é para mim. É para você. Para dentro de mim. Há um Deus preparando uma igreja para morar eternamente com Ele. De bom, os Elias cansados, que querem desistir, mas um desejo eu tenho, se comparando agora, não sou tão bom, de ser transformado. Há um Deus dizendo, preciso eu quero você comigo. Do teu perdão, dá-me um novo coração. Com quem parece seu coração? Dá-me um coração
coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você não precisa aprender boas maneiras para ser como Elias. A gente não precisa aprender simplesmente a viver longe da pornografia, aprender coisas, não. A gente precisa ter um coração transformado, porque é do coração que procedem os desejos, é do coração que procede a sua incapacidade de confiar em Deus a ponto de ofertar na casa de Deus, a ponto de fugir do pecado, a ponto de viver tranquilamente esperando a pessoa que o Senhor vai indicar e sendo a pessoa certa para alguém que o Senhor vai colocar no seu caminho. É porque você não confia, é porque o seu coração não é igual ao de Cristo. O nosso coração é impetuoso, é ansioso, é incapaz de esperar, incapaz de confiar, e por isso a gente erra tanto. Por isso você não consegue abrir mão de alguma coisa depositada diante de Deus. Por isso você não consegue abrir mão do pecado para confiar que é melhor andar em santidade. Você não consegue, porque o nosso coração é torpe. Então você não precisa aprender coisas, você precisa ser transformado por dentro. Elias tinha um coração semelhante de Cristo, porque bastava Cristo pregar e as pessoas chamavam Cristo de Elias. É você, Elias. Eu percebo, seus corações são iguais, o que sai de vocês é bem parecido. Com quem você parece, meu querido? Isso é a verdadeira identidade. Identidade é com quem você parece. Idem. Você é igual a quem? Você é idem a quem? A nossa identidade precisa ser Cristo, se o nosso coração for igual ao de Cristo. Pai, dá-nos um novo coração,
Que esse testemunho, que esse espírito de Elias paire sobre nós, para que possamos amar como Cristo amou, para que o nosso coração seja entregue a pessoas que às vezes não vão trazer ganhos imediatos para nós, para que nós possamos investir em causas que não são nossas, para que nós possamos confiar que mesmo no deserto estamos encontrando com a voz do nosso pastor. Dá-nos, Senhor, esse espírito, esse testemunho, esse coração apaixonado pela tua causa, capaz de preparar pessoas, de investir em pessoas que serão melhores do que nós. Senhor, dá-nos um espírito que se alegre com o ganho dos nossos irmãos, que se alegre com a conquista de outro que não foi a minha, com a evolução ministerial de alguém, ainda que o meu não evolua. Dá um coração assim para a gente, que perca tempo investindo e se sinta vitorioso quando outros irmãos conquistarem coisas que nós não conquistamos ainda, capaz de entregar algo que está em nós, para que outros possam ir além e o teu nome seja glorificado. O Primeiro Testamento encerra assim: que o Senhor ia levantar de novo o espírito de Elias, para que o coração dos pais seja voltado, vertido, volvido aos dos filhos, e o dos filhos aos pais, para que a terra não seja visitada com maldição. É assim que termina Malaquias, e a nossa história que seja encerrada aqui na terra com o cumprimento dessa profecia. Pessoas que glorificaram o teu nome até o fim, e que fizeram com que o nome de Cristo seja eternizado, ainda que o nosso suma. Essa é a nossa oração. Possamos ser confundidos com Cristo e Cristo conosco. Possamos dizer: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Em nome do teu maravilhoso Filho, Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.